Olá, olá, caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Penal aqui do Ponto dos Concursos, tá ok? Meus caros, hoje um aulão gratuito aí para você, para que nós possamos apresentar as ideias, as táticas, o edital, tudo acerca do concurso do Tribunal de Justiça do glorioso Estado de São Paulo, tá joia? Meus queridos, a gente, enquanto concurseiro, sempre tem que olhar uma coisa, e essa coisa é a banca. Hoje eu vou comentar sobre o seu concurso, mas vou dar um ênfase, vou dar um enfoque, vou direcionar você na matéria processo penal, que a gente escolheu para falar nessa uma horinha aqui, sobre a banca VUNESP, a banca que vai elaborar esse concurso com vocês, tá joia? Esse aulão vai ser muito importante para que você consiga sentir o feeling que o professor aqui do Ponto dos Concursos passa para você e a segurança com a qual você vai para a sua prova, combinados? Beleza? O tema hoje então é processo penal e eu vou pedir o Ícaro para jogar a lousa para mim. Vamos lá. Olha só, meus caros, processo penal, professor Luiz Lima para o concurso do TJ de São Paulo, banca VUNESP. Beleza? Vamos trabalhar. Olha só. Vou falar aqui com vocês brevemente da parte mais tática do seu edital, tá joia? Meus queridos, prestem atenção. São 24 questões de português, 16 questões de informática, 4 questões de atualidade e 6 de matemática. Matemática é fácil porque não tem sentido, né? É só chutar, não é isso? Português é com a professora Júnia e com o professor Macarrão. Informática com meu amigo Paulo França. Atualidades, vocês também terão opções aí no site do Ponto, tá joia? A matemática, vocês vão ter excelentes opções também. E olha só o direito, ó. O direito tem um total de 40 questões, tá joia? Então você já sabe que um dos seus principais focos de estudo tá aqui no direito, tá ok? Tá aqui no direito. Agora olha só, pessoal. Pelo amor de Deus, Ícaro, volta para mim. Pelo amor de Deus. Ah, Luiz, 40 questões de direito. Então eu estudo só direito para eu gabaritar e o resto eu largo para lá, não é isso? Sem chance, sem chance. Não comece com essa tática, por favor. Concurseiro que é concurseiro, vai para a prova sabendo a porra toda, beleza? O lance é o seguinte, direito talvez cronologicamente tome mais o seu tempo, mas tem que ter tempo para informática, tem que ter tempo para o português, tem que ter tempo para as atualidades e também para a parte de matemática, tá ok? Meus caros, entenda o seguinte, quando você tem esse leque de questões em um concurso público, você tem que abranger toda a área, tem que estudar cada matéria, combinados? Beleza? Volta para a lousa aí, Ícaro, por favor. Vamos lá. Olha aqui, ó. O nosso edital, no que diz respeito à minha matéria, tem pra gente o direito penal, tá joia? Direito penal, vou dizer pra você, mole. Direito penal, simplesinho. Só cai, perceba pelos artigos, só caem crimes em espécie. Só caem crimes em espécie. Volta comigo, Ícaro. Meus caros, a gente não vai estudar uma das partes mais complexas do direito penal, que é a parte da teoria geral. Aqui só cai crime em espécie. Vale dizer, você tem que conhecer uma série de crimes, mas você não tem que saber se quem responde é o fulano, é o ciclano, como que responde, responde mais, responde menos. O que você vai ter que saber aqui é a conduta criminosa, tá ok? Já ouviu falar, por exemplo, em peculato? E ouça o que eu vou lhe dizer, esponta o sono e se concentra. Vai cair na sua prova peculato. Vai cair, tá ok? Artigo 312 do Código Penal. Vai estar lá, depois você me cobra. Beleza? Se não cair peculato, sabe o que cai? Concussão. Se não cair concussão, sabe o que cai? Corrupção passiva ou ativa. Vai cair um desses crimes. Ok? Estou fazendo um convite e colocando o meu na reta. Vai cair um desses crimes. Luiz, como é que você sabe? Isso é evidente? Meu amigo, por trás dessa humilde aula que você vai receber, tem um estudo estatístico do que sempre cai em prova de concurso. Tá ok? E não estou generalizando hoje não. Estou falando de VUNESP. Combinado? Percebeu? Volta para a lousa aí, Ícaro.
Vamos lá. Olha só, esses delitos aqui, meus caros, pode dar ênfase, 312 a 317, o 319 até o 333. Vou destacar aqui, você vai dar print e quando você for aprovado e aparecer a sua portaria de nomeação, você coloca assim no Facebook, ó, hashtag Luiz falou, beleza? Artigo 312 até artigo 333. Vai estar presente na sua prova, beleza? Hoje, pelo tempo curto que nós temos, não vou abordar o direito penal. O meu foco hoje com vocês, a doutrina, a teoria que eu vou passar é essa aqui, ó. Direito processual penal. Ô Luiz, o que cai no processo penal? Galera, artigos 251 a 258, tá joia? A gente escapa aqui da parte de teoria geral da prova, a gente pula a parte da prova em espécie e cai lá na parte de procedimento, de intimação, até porque é uma coisa com a qual você vai trabalhar. Temos a parte final do nosso Código de Processo, que vai falar, inclusive, tá joia, de alguns procedimentos especiais. E sabe o que eu quero brincar com você aqui hoje na aula? Quero brincar sobre isso aqui, ó. Quero brincar com você sobre Lei 9.099, tá joia? E perceba que não são todos os artigos que caem não, tá joia? Ô Ícaro, vem comigo mais uma vez. Galera, Lei 9.099, artigo 60, vai aí entre alguns artigos e outros até o artigo 88 e 89, tá ok? Tranquilo? Sabe o que é a Lei 9.099? Já ouviu falar, termo hoje não correto para se dizer, no juizado de pequenas causas? Já ouviu falar? Pois bem, esse é na verdade o juizado especial criminal. O juizado especial criminal, como eu vou apresentar para vocês hoje, ele é responsável por julgar aqui as infrações penais de menor potencial ofensivo. Luiz, que porra é essa? É um crime piquitititim? Mais ou menos isso aí, tá? O sotaque agora foi bem mineiro, né? A galera mais de São Paulo deve ter assustado, né? É bem pitititim, beleza? O crime é bem simplesinho. Eu vou falar um pouquinho de juizado especial hoje com vocês. E outra coisa, dentro de juizado que vai cair, eu sei o que vai cair. Ou vai cair TCO, ou vai cair composição civil dos danos, ou vai cair a minha cantada maior, transação penal. Não tem errada, não tem errada. Respeite, por favor, o estudo estatístico que existe por detrás dessa aula, combinado? Ícaro, volta para a lousa, por gentileza. Vamos lá. Olha só, meus caros, continuando aqui, uma terceira matéria, na qual tenho o privilégio de me aventurar com vocês também, direito administrativo, tá joia? Um direito administrativo bem pequenininho, um direito administrativo bem enxuto, tá joia? Meus queridos, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, beleza? Outra coisa, é para estudar ele todo? Claro que não. 239 a 323, só. Tranquilo? Luiz, mas são quase 100, é pouca coisa, fica tranquilo. E olha só o detalhe aqui. Isso aqui também despenca em prova de concurso, né? Lei Federal 8429, Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações vigentes até a publicação do edital. E teve publicação recente aí, tá? Teve publicação e alteração recente aqui. Não dá mole não, tá joia? Beleza? Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Meus queridos, sabe o que é fácil? Sabe o que é lindo nesse edital? E o seu concorrente talvez não vai saber? Percebeu que o edital indicou para você quais artigos vão cair? Meu amigo, não fica perdendo tempo de ler o Código Penal inteiro não. Meu amigo, não fica perdendo tempo de ler Código de Processo Penal o tempo inteiro não. Você vai ler o artigo apontado no edital. Não tem errada, tá joia? Luiz, tem certeza que é só isso? Aquilo que não for, a nossa teoria completa vai trazer o enfoque para você. Fica tranquilo. Você, na hora que abrir a prova, vai sorrir. Tá joia? Ou então, alguns mais emotivos, vão escorrer lágrima do olho de tanta felicidade. Fica tranquilo. Tá ok? Beleza? Olha só. Remuneração aí de R$ 4.500, tá joia? Uma boa alavanca para quem quer começar na carreira pública, tá ok? Sem contar, né, meu amigo, que é no ar-condicionado, sem estresse, sem patrão enchendo o saco, tá joia? Beleza? 40 horas semanais, né? Às vezes os alunos perguntam, poxa, é uma beleza, 6 horas semanais? Não, agora tá vindo edital aí com 8 horas semanais, tá joia? Nada impede que depois, por motivos de discricionariedade administrativa,
o Estado queira colocá-los nas 6 horas. Agora, a garantia que você tem é que o máximo que você vai trabalhar na sua vida, depois de concursado, são 8 horas diárias, beleza? Não é igual eu, igual Paulo França, né? Que começamos 7 horas da manhã e estamos aqui na labuta até agora. Tranquilo? Meus caros, olha só. Explicado o edital, eu quero passar agora para destrinchar uma doutrina aí com você, beleza? Vou falar de Lei 9.099, que eu tenho certeza vai cair. E sabe como que vai cair? Do jeito VUNESP de ser. Não é complexo, é uma prova, do meu ponto de vista, relativamente fácil, tá ok? Tranquilo? Tem a pegadinha, tem o pulo do gato, tem a manha, que é óbvio que a gente vai passar para você. Combinados? Beleza? Ícaro, pode jogar a lousa para mim mais uma vez? Vamos lá. Olha só, meus caros. Vou falar então um pouquinho com vocês aí de Lei 9.099, Lei do Juizado Especial Criminal, né? A gente apelida ele aí de GCRIM, beleza? GCRIM. Luiz, o que é o GCRIM? Pessoal, o GCRIM, né? Hoje é errado você falar juizado de pequenas causas, tá? Hoje é correto falar juizado especial. Mas como a nossa parte é só a parte criminal, aí a gente fala GCRIM, que é Juizado Especial Criminal. Volta comigo, Ícaro, por gentileza. Olha só, para você se situar, para você se contextualizar, se quiser, colhe depois, né? Confira o artigo 98, inciso 1 da nossa Constituição. A Constituição falou, haverá o juizado de pequenas causas. Né? Aí depois foi alterado, falando o quê? Haverá um juizado especial. O nome pequenas causas ficou muito pejorativo, né? Dava a impressão que tinha causa grande, importante, e que tinha causa de pouca importância, causa pequena. Isso não existe. Todas as causas são especiais. Por isso, o juizado especial ficou confirmado nessa nomenclatura. Tá ok? Meus queridos, o que é o juizado especial? O que trata o juizado especial? Eu quero que você entenda. Existem delitos, existem crimes que não são de grande relevância, de grande tumulto para a sociedade. Realmente, o tráfico de drogas é um crime abominável que leva para o buraco não só o traficante, mas as pessoas que estão em torno do usuário. Tá ok? O roubo é um crime terrível porque, mediante violência ou grave ameaça, você tira o patrimônio da pessoa, tá ok? Tranquilo? Homicídio é um delito que particularmente eu gosto muito, apesar de nunca ter praticado, mas é um fenômeno sensacional, né? Enfim, também é um delito que assombra a sociedade. Agora, por exemplo, uma lesão corporal leve, as vias de fato, tá ok? Por exemplo, a própria ameaça, o crime de dano, são delitos que não se preocupam, são delitos que não dilatam, que não implicam grande importância na sociedade. Porque se o Paulo, por exemplo, quebra o meu carro, é uma coisa mais entre eu e ele. A sociedade não fica abismada com isso, percebe? O que eu quero dizer para você? O legislador lá da Constituição, o chamado Poder Constituinte, ele virou e falou o seguinte: eu preciso ter um rito, um procedimento, um jeito de julgar os crimes pequenininhos e outro jeito de julgar os crimes mais agressivos, os crimes mais grosseiros. E a lei do juizado, a 9.099 de 95, ela serve para quê? Para instituir quais são esses crimes menos importantes, vou colocar assim, e qual é a maneira de julgá-los. Porque perceba o seguinte, eu tenho aqui, a gente vai falar disso, a composição civil dos danos. Luiz, o que é a composição civil dos danos? É quando a gente, para encerrar o problema do crime, faz um acordo financeiro e acabou, morreu a nota, isso é fini. Tá ok? Agora, será que no homicídio eu posso receber, por exemplo, o dinheiro e falar que tá tudo ok? Claro que não, evidente que não. Não se coaduna, tá joia? O crime de homicídio com uma negociação financeira. Agora, quem sabe o crime de ameaça? Quem sabe uma lesão leve? Quem sabe o crime de dano? Percebeu? Então, olha só, eu tenho aqui, e aí foi o que a lei trouxe para você, eu tenho aqui o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. Juizado especial julga as infrações penais de menor potencial ofensivo. Ô Luiz, o que é isso? Segura a onda que eu já vou te explicar. Volta para a lousa aí, Ícaro. Vamos lá.
Olha aqui, meus caros, o artigo 60 da nossa lei. Já fala assim, ó. O artigo 60 já fala assim com a gente. O juizado especial criminal, provido por juízes togados... Provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento, execução do quê? Vou até colocar de cor diferente, que é para você perceber a importância. Das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Já vou falar disso aqui também com vocês, beleza? Tranquilo? Muito bem. Ícaro, vem comigo mais uma vez. Olha só, meus caros. Tudo que está em negrito ali é porque é importante para você. Mas me permita manter o foco aqui na infração penal de menor potencial ofensivo. Vale dizer, só serão julgadas, executadas, conciliadas em juizado especial infração penal de menor potencial ofensivo. Combinado? Beleza? Joga a lousa mais uma vez, Ícaro, por gentileza. Olha só. É o seguinte, meus caros. Conclui para a gente o parágrafo único. Na reunião de processo perante juízo comum ou tribunal do júri, decorrente de aplicação de regra de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e composição civil dos danos. Mais uma vez, quero destacar isso aqui para você. Transação penal, composição civil dos danos. Vamos falar disso hoje. Conclusão aqui, esta lei, regulamenta o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, beleza? Ícaro, comigo mais uma vez. Olha só o que você já vai ter anotado como regra de ouro no seu material. Luiz do céu, o que são infrações de menor potencial ofensivo? Ouça o que eu vou lhe dizer, não anote nada agora, que está no seu material e depois, se quiser, anote. Infração de menor potencial ofensivo são as contravenções penais. Segura a onda. Luiz, o que é contravenção penal? Meus caros, existem delitos que o legislador considerou menos significantes ainda. Existem delitos que o legislador falou o seguinte, ó, isso aqui é até do direito penal, mas não é tão importante para estar lá no Código Penal, não. Eu vou fazer uma leizinha aqui para falar que é delito, para falar que é um tipo penal, mas não vou colocar no Código Penal, não, porque é mais simples, são as contravenções penais. Exemplo, jogo do bicho. Exemplo, vias de fato. Exemplo, perturbação do sossego alheio. Sabe aquela porra daquele vizinho que te enche o saco? Então, se ele estiver te enchendo o saco, liga para a polícia, irmão. É flagrante. Olha só que maravilha. E se a polícia falar que não pode entrar, fala assim, pode sim, porque a casa é asilo inviolável, mas pode entrar nela se estiver flagrante. E o cara está no flagrante da perturbação do sossego. Manda entrar, beleza? Muito bom. O lance é o seguinte, as contravenções penais e os crimes, ouça, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Cumulado ou não com multa, porque às vezes vem assim, né? Pena máxima, 2 anos e multa. Aí você fica pensando, será que é infração de menor potencial ofensivo? E é, porque a lei é clara, a lei define para você, a lei afirma, são infrações de menor potencial ofensivo, o quê? As contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Cumulado ou não com multa. Alô, Zé Ícaro, vamos lá. Olha só. O que é infração de menor potencial ofensivo? O Luiz responde para você. O tio Luiz responde para você. Contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Cumulado ou não com multa. Comigo mais uma vez. Meus caros, confiem em mim. Essa informação vai dar uma questão para você na Vunesp. Essa questão, essa informação vai garantir para você um acerto. São só outras 39 que você tem que se preocupar. Uma questãozinha está aqui. Eu garanto para você. Tá ok? Beleza? Agora me permita concluir para você não se confundir. Volta para a lousa aí, por gentileza. Olha aqui, ó. Meus caros. Observação, Lei Maria da Penha, tá joia? Quero falar dela com você, e procedimentos especiais. Foca na Maria da Penha, que é sucesso. Vem comigo, Ícaro. Meus caros, não anota nada agora, abstraia, que você esteja em casa no conforto do seu lar, somente ouvindo essa voz que não é muito agradável, mas vai te dar a questão da prova. Entenda o seguinte,
A lei do juizado especial, ela veio para falar o seguinte, ó, quando um crime for menorzinho, quando um crime for mais leve, quando um crime for de menor importância, eu, Estado juiz, vou julgá-lo de maneira mais light, vou julgá-lo de maneira mais leve. Eu, juiz, vou julgá-lo de maneira mais célere, como a gente diz, percebeu? Ô Luiz, o que é isso? Meus caros, quando eu falo de um julgamento mais rápido, um julgamento menos denso, um julgamento mais desembolado, é porque eu dou menos importância para esses delitos, concorda? Exemplo de um delito para o qual eu dou menos importância: lesão corporal leve. Lesão corporal leve. Eu e o Ícaro estamos aqui discutindo, eu falo, Ícaro, a câmera, aí ele não vira, aí eu dou um tabefe na cara dele, pá! Lesão corporal leve, lesão corporal leve, tá ok? Isso é juizado especial, porque é um delito de menor importância, é um crime mais bobinho. Agora imagine o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela veio para quê? Ela veio para eu supervalorizar e para eu proteger a mulher, que, nós sabemos, por décadas, é vítima da violência doméstica. Não é isso? A mulher, meus caros, principalmente no âmbito da violência doméstica, aliás, principalmente no âmbito doméstico e familiar, merece proteção, merece mais apoio. E nada que uma mulher sofra na violência doméstica e familiar, eu vou considerar de pouca importância, eu vou considerar de baixo significado. Então olha só o que eu tenho. Como eu brinquei com você, se eu dou um tapa na cara do Ícaro, é lesão corporal leve. É um delito de pouca importância, beleza. Mas vamos supor, tá joia, que eu agrida a minha mãe, né? O que é mais feio que bater em mãe? Nada. Eu agredindo a minha mãe é violência doméstica e familiar, percebeu? Agora olha só, enquanto eu tenho uma lei que torna insignificante pequenos delitos, eu tenho de outro lado uma lei que super protege a mulher. Agora, o que acontece se eu pratico um desses pequenos delitos contra uma mulher? Essas leis, elas não cruzam, essas leis, elas não casam. Juizado especial criminal não combina com Maria da Penha. Então deixa eu te explicar um detalhe. Eu, Luiz, pratiquei lesão leve contra o Ícaro, percebeu? Vou para o juizado, com certeza. E todas as regalias que tem no juizado para o réu, eu vou receber. Agora, se eu, Luiz, dou uma lesão leve na minha mãe, por exemplo, meus caros, eu não posso ir para o juizado, porque de um lado eu tenho uma lei que supervaloriza a mulher, de outro lado eu tenho uma lei que menospreza os pequenos crimes. Mas aí vem a pergunta, e quando eu tenho pequenos crimes contra a mulher? A gente tem uma interseção intocável, tá joia? Como a gente diz, né? A interseção deveria se tocar, mas aqui ela não se toca. A Lei Maria da Penha não é compatível com o juizado especial. Então, o que eu estou dizendo para você? Uma baita pegadinha de prova, tá? Olha só que informação preciosa para você levar para a sua vida agora. Meus caros, lesão leve é crime de juizado? Com certeza. Lesão leve contra a companheira, contra a namorada, contra a irmã, contra a mãe, é juizado? Não, porque violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha. Volta para a lousa, Ícaro, por gentileza. Olha só, meus caros, para você concluir, entenda aqui, ó, o que é infração de menor potencial ofensivo? Contravenção penal e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, exceto, olha que maravilha, exceto se houve o quê? Exceto se houve, aqui era para ter ficado separado, mas enfim, exceto se houve violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá ok? Percebeu? Tranquilo? Agora uma outra observação aqui para você. Luiz, e que negócio é esse de procedimento especial, cara? Que negócio é esse de procedimento especial? Comigo mais uma vez, Ícaro. Meus queridos, existem crimes, existem delitos que são julgados em um procedimento especial, em um procedimento à parte. Quer ver um exemplo? Lei de abuso de autoridade, tá joia? A lei de abuso de autoridade, que tem procedimento especial, é julgada também no juizado especial, tá ok? Então olha só para você concluir, de maneira linda, de maneira precisa, uma doutrina muito preciosa no seu material.
é infração de menor potencial ofensivo, contravenções e crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos, cumulado ou não com multa, excluídas as hipóteses da Lei Maria da Penha e incluídos os procedimentos especiais. Fechou? Perfeito. Você tira 10 em qualquer prova do Brasil com essa informação. Combinado? Percebeu? Então vem comigo e volta para a lousa, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, meus caros. Continua aqui o trabalho comigo, ó. Olha a questãozinha da VUNESP. Meu Deus do céu. Imagina você fazendo a sua prova do TJ de São Paulo. Vai escorrer lágrima do seu olho de tanta felicidade. E o seu concorrente chora de tristeza. Tá joia? Olha aqui, ó. Pela regra do artigo 61, na Lei 9.099, assinale a alternativa que traz pena que não, aliás, pena que corresponde à infração penal de menor potencial ofensivo. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Vamos lá. A pena máxima passou de 2 anos? Não. Então é juizado especial. Ô Luiz, e essa multa aí? Lembra que o nosso conceito fala que é com ou sem multa? Lembra disso? Pois é, meus caros. Eu não gosto disso não, mas o gabarito é logo a letra A. Beleza? Reclusão de 1 a 3 anos. Errado. 3 anos, pena máxima, não é juizado especial. Letra C. Detenção de 6 meses a 4 anos. Errado. 4 anos não é juizado especial. Letra D. Também está errado. 3 anos não é juizado especial. E letra E. 4 anos e multa não é juizado especial. Combinado? Tranquilo? Continua comigo mais um pouco então. Olha só. VUNESP. Eu não estou brincando com você. É só a prova da VUNESP, tá? O GCRIM, provido por juiz togado ou togado e leigo, tem competência para conciliação, julgamento, execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos da 9.099, letra A, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano. Certo ou errado, meus caros? Errado, né? Errado. Desde que não cumulado com multa. Tanto faz. Se tem multa, se não tem, tanto faz, né? Letra B. As contravenções penais, opa, show de bola, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Show de bola. Até aqui tá ok. Cumulado ou não com multa. Aí fechou. Aí é o nosso GABA, né? Com certeza. Tá joia? Vamos ver a letra C. Contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Opa, até aqui também tranquilo. Aí continuando aqui. Desde que não cumulado com multa. Porra, aí fudeu, né? Tem que estar acumulado com multa ou não. A lei fala pra gente que tanto faz. Letra D. Fala que a pena máxima não pode ser superior a 3. Tá errado. E aqui também, não superior a 3, mais um erro aí da alternativa. GABA, com certeza, letra B. Fechou? Tranquilo? Olha só onde que eu vou levar vocês agora. Vou levar vocês na fase preliminar do juizado especial. Luiz, isso aí tá onde, hein, cara? Pode conferir lá. Artigos 69 ao 76. E aqui, meus caros, não vou falar de todos os artigos, não. Vou trazer os pontos principais para você dominar o tema, tá joia? E a primeira coisa que eu quero falar é o TCO. Vem comigo, Ícaro. Meus queridos, TCO, termo circunstanciado de ocorrência, tá ok? Termo circunstanciado de ocorrência. Ô Luiz, o que é isso? Sabe o que é isso? E se você quiser anotar até pode, mas é difícil, é uma medida descarcerizadora, ou seja, para tirar o cárcere, para tirar a prisão. Medida descarcerizadora. Descarcerizadora. D-E-S-C... Não consigo, né? Claro que não. É descarcerizadora, beleza? Meus caros, o que é isso? Não anota nada, abstrai a mente, abstrai o material, foca em mim. É o seguinte, ó, quando você é pego numa situação de flagrante delito, beleza? O que você faz? Corre. É lógico, tá? Fica o ensino para sua vida aqui agora, não para o concurso. Tá em flagrante, irmão? Vaza. Vaza. Ah, Luiz, mas isso pode ser piorado para mim? Não. Se você tá em flagrante, some. Tô falando como advogado criminalista agora, não é nem como professor de cursinho. Some, beleza?
Ah, mas eu sou honesto, eu quero falar para a polícia que eu tenho razão. Explica depois, irmão, sai do flagrante, pelo amor de Deus, tá? É uns 2 dias, em alguns casos até 7, de Ceresp, que Ceresp é um centro de remanejamento prisional, que você perde aí, beleza? Não fica com porra nenhuma. Tá no flagrante, some, combinado? Passado isso, que não é o foco da noite, eu quero falar com você do seguinte: quando você está em flagrante delito, as autoridades públicas devem e qualquer do povo pode prendê-lo. Você é preso, conduzido coercitivamente, tá ok? Até a delegacia, onde o delegado ratifica, onde o delegado lavra o APF, auto de prisão em flagrante. Combinado? Ô Luiz, e aí, o que rola? Meus caros, se você praticou uma infração de menor potencial ofensivo, o que é isso mesmo, Luiz? Contravenções ou crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, cumulado ou não com multa, excluída Maria da Penha, incluída procedimento especial. Olha só, se você é pego em flagrância no jogo do bicho, em flagrância praticando lesão corporal leve, será que você vai preso em flagrante? Nada disso. Você será conduzido coercitivamente até a delegacia e lá será lavrado um termo circunstanciado, tá ok? Que é o quê? Um comprometimento seu em comparecer quando chamado perante o juízo, percebeu? Perante o juiz, para que você seja julgado. Se você assina, meu irmão, vai para casa. Não tem prisão em flagrante, se o flagrante é no fato praticado como infração penal de menor potencial ofensivo, tá ok? Olha que regalia para o réu, meu irmão, percebeu? O réu, então, que for pego matando, é flagrante, vai preso, não tem errada. E se o cara pega dando um tapa, dando uma lesão corporal, não tem flagrante. Vai na delegacia, assina o termo circunstanciado, fala que vai comparecer na frente do juiz e está liberado, tá ok? Tranquilo? Meus queridos, entenda. Quando eu falo de um TCO, eu estou falando de um termo que substitui o flagrante. É isso que tem que saber. Luiz, o que é o TCO? É um termo circunstanciado que não permite a prisão em flagrante, desde que eu assine, obviamente. Olha o que a lei fala. Vai para a lousa aí, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, ó. Meus caros, quando eu falo da nossa fase preliminar, ainda não tem processo, beleza? Estou lá na fase em que o flagrante está acontecendo, tá joia? Beleza. Artigo 69, que fala pra gente do termo circunstanciado. Se liga no movimento, ó. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima providenciando requisições dos exames periciais necessários. Ok? Tranquilo? Parágrafo único. O autor do fato que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, olha a maravilha aqui, olha o pulo do gato, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Ícaro, vem comigo mais uma vez. Meus caros, olha só que maravilha. O TCO substitui o cárcere, a prisão, a clausura, a maior desgraça que o Estado pode lhe acometer, e também substitui a fiança, tá ok? Tranquilo? Não venha dizer que o crime é inafiançável, não é isso. É que se o cara assinou o TCO, não dou opção de fiança para ele, porque ele vai sair liberto. Combinado? Beleza? Alô, mais uma vez, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, meus caros. Segue comigo, ó. Questãozinha da VUNESP para você. Tá joia? Veja se não é mole. Sobre o juizado especial criminal, pode-se afirmar. Sobre o juizado especial criminal, pode-se afirmar que não será preso em flagrante e tampouco estará obrigado a recolher fiança o autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer. Bom, a princípio tranquilo, mas eu não gosto de letra A não, tá? Letra B. São competentes para o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo
a delegacia e o fórum local da residência da vítima. Tá errado. Geralmente a gente dá preferência para o local do réu, tá? Será instaurado o TCO pela autoridade policial após a notícia de infração de menor potencial ofensivo, inclusive quando se tratar de crime militar. Meus caros, artigo 90A, que não cai para você, da Lei 9.099, fala que não se aplica a infração de menor potencial ofensivo, tá joia? O crime militar. Combinado? Percebeu? Beleza? Muito bom. Continua comigo, ó. Letra D. Não poderá ser processado pelos juizados especiais criminais o autor do fato se portador de antecedente criminal. Nada a ver, tá? Nada a ver. Ele pode até não ter algumas regalias, mas a princípio não tem nada a ver, não. Os delitos cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, excluindo-se daí as contravenções penais, ouça, os delitos cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, excluindo as contravenções penais, por ser infração de menor potencial ofensivo, são de competência do juizado. Pessoal, errou essa parte aqui de contravenção, né? Errou essa parte aqui de contravenção, beleza? Nosso GABA realmente é a letra A. Show de bola? Segue comigo. Vamos lá. Questãozinha da VUNESP. Simbora, ó. O artigo 69 fala o quê? Tananã. Que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará, tananã, e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se requisições de exame pericial necessário. Meus caros, quem toma conhecimento de ocorrência é polícia, né? Autoridade policial. Beleza. E ela lavra o quê? Se for infração de menor potencial ofensivo? Termo circunstanciado. O GABA é a letra B. Mole, né? Boa questãozinha da VUNESP aí. Tá joia? Vamos lá. Continua comigo aqui, só para você não se perder. Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Meus caros, só para você se situar, eu estou falando da parte preliminar do juizado. Não tem processo ainda não. O cara foi pego em flagrante de crime de infração de menor potencial ofensivo. Do flagrante teve TCO. Do TCO, lembra que ele tinha que comparecer, ou pelo menos comprometer o comparecimento perante a autoridade? Então, ele compareceu. Chegamos na nossa primeira audiência. E sabe qual é a primeira tentativa que eu tenho nessa audiência? Composição civil dos danos. Vale dizer, quem sabe, vítima e autor do fato criminoso não se perdoam, entre aspas, não chegam em acordo se o autor pagar a vítima. Tá joia? Beleza? Vai para a lousa aí, Ícaro, por gentileza. Olha só, meus queridos, seguinte, um dos objetivos do juizado é reparar o prejuízo da vítima. Assim, a transação civil nada mais é do que um acordo pecuniário. Ô Luiz, o que é acordo pecuniário, cara? Galera, acordo pecuniário é isso aqui, ó. Grana, pagamento, cash. Beleza? Volta comigo. Olha só. Entre o autor do fato delituoso e a vítima. Beleza. Ô Luiz, onde que está isso? Meus caros, artigo 74 da Lei 9.099. A composição dos danos civis será reduzida a escrito, homologada pelo judge, tá joia? Em sentença irrecorrível. Aqui merece aquele asterisco especial, tá ligado? Sabe aquela caneta que você comprou para marcar uma coisa importante? Essa aqui é a coisa importante que você vai marcar, tá joia? E terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente, beleza? Meus queridos, só para você dominar absolutamente o tema, eu estou falando de uma composição, um acordo civil que terá decisão irrecorrível. Comigo, Ícaro. Entenda aqui, ó. Se chegar ao ponto de vítima e autor quiserem fazer um acordo financeiro, isso aqui vai gerar uma decisão irrecorrível. Quem não chora não mama. Pediu, ganhou, já era. Ok? O que isso quer dizer? Meus caros, entenda comigo. Se você tem um acordo civil entre as partes, o juiz homologa e encerra por decisão irrecorrível. Beleza? Vai para a lousa só mais um minuto, Ícaro. Vai para a lousa só mais um minuto. Isso. Olha aqui, ó. Eu tenho
Só para você saber que agora eu vou ter que explicar. Crime de ação penal privada. Eu tenho crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima e tenho crime de ação penal pública incondicionada. Comigo, Ícaro. Olha só. Até larguei as coisas que eu estava na mão para te explicar essa porra agora. Presta atenção, presta atenção. Domínio total, vincula aqui, se esquece do sono e olha para mim. Meus caros, concentração. Existem delitos que, e a regra que eu vou te passar agora, existem delitos que o Ministério Público é quem tem que processar. Vítima não processa autor do fato. Vítima não processa o cara que fez mal para ela. Ô Luiz, por que não? Sabe por quê? Processo penal não é local para você ter a sua vingança privada. Processo penal não é lugar para você se vingar, para você preencher esse sentimento egoístico chamado vingança. Processo penal é para o Estado demonstrar a sua superioridade, a sua soberania e aplicar um castigo-pena na pessoa que praticou o delito. Tá ok? Então qual que é a regra? A regra é que as ações penais, que os processos penais, que as ações penais sejam conduzidas por uma autoridade pública, chamada o quê? Ministério Público. E de regra, não tem condição nenhuma para que o Ministério Público comece essa ação. Vale dizer, a regra é a ação penal pública incondicionada. Alô, Zé Ícaro. Olha só, meus caros. A regra é o finalzinho aqui para você. A regra é isso aqui, ó. Crime de ação penal pública incondicionada, tá ok? Luiz, eu só tenho crime de ação penal pública incondicionada? Não, vem comigo. Outros delitos, apesar de muito relevantes, ofendem a vítima de modo que ela deve falar para o Ministério Público se vale a pena processar a pessoa ou não. Meus caros, para um homem, às vezes, é muito feio tomar um soco na cara, é ou não é? É uma desonra. Para a mulher que agride a outra puxando pelo cabelo, aquilo é um fato vexatório. Isso é o que, Luiz? Lesão corporal leve. Lesão corporal leve. Quer dizer, antes de o promotor sair tocando o processo penal da lesão corporal leve, ele tem que virar para a vítima e falar o seguinte: vítima, você permite que eu processe o autor do fato? Porque eu sei que é chato para você, eu sei que é uma vergonha para você, então eu estou pedindo a sua bênção. A lei processual penal não chamou de bênção, chamou de representação. Então, quando o Ministério Público for conduzir o processo, mas antes precisar da anuência, da concordância, da aceitação, leia-se, da bênção da vítima, ele diz: você representa? Se a vítima representar, segue o processo. Se a vítima representar, segue o processo. Ícaro, a lousa. Olha aqui, ó. Meus caros, aí já é o delito, é o crime de quê? De ação penal pública condicionada à representação da vítima. Só tem ação penal conduzida pelo Ministério Público se a vítima representa. Se a vítima representa. Tá ok? Tranquilo? Ícaro, vem comigo mais uma vez. Estou quase encerrando. Olha só. Existem delitos ainda e o Ministério Público está cagando. Existem delitos que não são nem um pouco importantes para a sociedade, mas exclusivamente para a vítima. Exclusivamente para a vítima. Meus queridos, exemplo clássico: calúnia, injúria, difamação. Esses crimes não é um órgão público chamado Ministério Público quem conduzirá. Esses crimes não são conduzidos por qualquer autoridade pública. A vítima, nesse caso, excepcionalissimamente, isso é uma exceção, a vítima, se quiser, conduz. A vítima, se quiser, inicia a ação penal. Aí, você há de convir comigo, não é ação penal pública, nem incondicionada, nem condicionada. Não é o MP que vai dar pau, não é o Ministério Público que vai tocar.
Quem vai tocar é a vítima, é a pessoa privada particular. Logo, a ação penal é o quê? Privada. Nesse caso, a ação penal é o quê? Privada. Combinados? Percebeu? Ícaro, vai para a lousa para eu concluir com os meninos. Olha só, vai para a lousa. Muito bom. Meus caros, se liga no movimento. Você concorda comigo que na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação, eu dependo de certa forma da vítima? Ora, é óbvio. Afinal, aqui a vítima é quem começa a ação. E aqui é a vítima quem permite que o Ministério Público comece a ação. Por que eu estou falando isso? Porque se houver composição dos danos civis, reduzida em sentença irrecorrível, em crime de ação penal privada ou em crime de ação penal pública condicionada à representação, Ícaro, vem comigo, olha a conclusão, a punibilidade do réu fica extinta. Vale dizer, o processo morre ali. O processo acaba ali. Não tem chororô, não tem meio termo. Por que, Luiz? Porque a vítima ou abriu mão da representação ou então mostrou renúncia ao direito de entrar com a queixa-crime. Percebeu? Tranquilo? Nessas duas hipóteses, morreu o processo. Tá ok? Morreu o processo. Agora, veja se você concorda comigo. Se for crime de ação penal pública condicionada à representação e a vítima representa, eu tenho o quê, meus caros? Nesse caso, o processo continua. E se for crime de ação penal pública incondicionada, mesmo com composição dos danos civis, a ação continua. E continua, vai para onde, Luiz? Você já vai ver. Volta para a lousa, Ícaro. Volta para a lousa. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vem comigo, meus caros. Questãozinha da VUNESP, tá joia? Na audiência preliminar, presente o representante do MP, o autor do fato e a vítima, e se possível o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta da aplicação imediata de pena não privativa. Dessa feita, é correto afirmar que, letra A, se tratando de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de representação. Meus caros, perfeito, foi exatamente o que a gente viu, tá joia? Letra B, o não oferecimento de representação na audiência preliminar implica decadência do direito. Olha só a diferença, ó. Não oferecimento de representação na audiência não necessariamente significa renúncia do direito, tá? Aqui cuidado, porque você tem até 6 meses para oferecer a representação, combinado? Pois bem, letra C, a composição dos danos civis será reduzida e homologada pelo juiz mediante sentença recorrível. Fala para mim que recurso que é esse? Nenhum! Afinal de contas, essa decisão aqui, ela é irrecorrível. Fechado? Letra D. Se tratando de ação penal de iniciativa privada, o acordo homologado não acarreta a renúncia ao direito de queixa. Meus caros, exatamente o contrário. O acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa, né? E letra E, obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido oportunidade de exercer direito de representação. Claro que não. Se ele fez a composição, ele não tem esse direito, porque ele renuncia a esse direito, como disse a letra A. Fechado? Tranquilo? Continua comigo então. Vamos falar aqui por último da transação penal. Meus caros, só para você entender, vem comigo mais uma vez, Ícaro. O cara foi lá preso em flagrante. Não foi flagrado o flagrante porque era TCO. Beleza. Passado o TCO, comecei a audiência. Qual que é a primeira oportunidade? Composição civil dos danos. Ou então, se for o caso depois disso, direito de oferecer representação. Nada disso? Nada feito? A gente vai então para a transação penal. Ô Luiz, o que é transação penal? Meus caros, é o seguinte, ó. O Ministério Público, como regra, sabe o que ele tem que fazer?
ele tem obrigação de oferecer denúncia. Ele tem obrigação de começar o processo. Denúncia é a peça que inaugura o processo penal, é a peça que inaugura a ação penal. Então, como regra, o Ministério Público tem que entrar com a denúncia. Agora, a lei do juizado, que nós já combinamos, é mais tranquilinha, é mais light, é mais leve para o réu, ela já dá uma opção. Quer dizer, se o promotor achar por bem, e se estiverem presentes os requisitos que eu já vou falar para você, o promotor não está obrigado a oferecer ação penal. Percebe? O promotor não está obrigado a oferecer ação penal. Ele pode oferecer o seguinte, um acordo. E já que esse acordo tem a ver com pena, eu falo que ele é uma transação. Acordo e transação são a mesma coisa, tá? É uma transação de natureza o quê? Penal. É uma transação penal. Em que consiste? É boa para desgraçar, tá? Eu só aceito com o meu cliente quando eu sei que ele está ferrado, né? Quando eu sei que ele vai ser absolvido, lógico, a gente deixa tocar o barco. Mas se o negócio está ruim para o lado dele, faz a transação, meu filho. Faz a transação. Em que consiste, Luiz? Meus queridos, o promotor vira e fala o seguinte: ó réu, a pior consequência que pode acontecer com você é você ser preso, não é? Claro, beleza. Então vamos fazer o seguinte, não tem processo, eu não te processo, você mantém a sua ficha como primário, mas eu aplico imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Já ouviu falar que fulano, eu fui no processo lá, mas só paguei cesta básica. Já ouviu falar isso? Ah, não, aquilo lá não deu nada não, fiz serviço comunitário e acabou, né? Essa cesta básica, esse serviço comunitário, são exatamente o quê? A transação penal, essa pena não privativa de liberdade. Para o réu é uma beleza, ele tem a segurança que não vai ser preso. A ficha dele continua zeradinha, tá ok? Tranquilo? Então para ele é muita vantagem. Agora só para eu passar o ápice da matéria para você, até porque isso pode ser interessante para sua prova. Meus caros, lá no processo penal, o Ministério Público responde ao princípio da obrigatoriedade, porque ele está obrigado a oferecer ação penal, obrigado a oferecer denúncia que começa a ação penal. Agora aqui, ele está obrigado? Não, ele não está obrigado, porque ele tem a opção de oferecer o quê? Transação penal. Percebeu? Então aqui eu tenho uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Combinados? Beleza? Vai para a lousa, Ícaro, por gentileza. Vamos lá. Olha aqui, ó. É um acordo de natureza penal. É um acordo de natureza penal entre o titular da ação penal, quem que é esse? Ministério Público, né? E o autor da infração de menor potencial ofensivo, aplicando-se de forma imediata, olha só, de forma imediata, pena restritiva de direitos ou multa, evitando-se assim a instauração do processo criminal. Observação: o processo penal comum não se reserva ao titular da ação penal, qualquer margem de discricionariedade para propor a ação ou não. Tendo em vista que, pelo princípio da obrigatoriedade, uma vez constatados os indícios de autoria e a prova da materialidade, deverá ser distribuída a ação penal. A transação penal, portanto, meus caros, é exceção ao princípio da obrigatoriedade. Isso é muito bom de ser cobrado numa prova, tá ok? Combinados? Continua comigo então. Olha só, quais são, Luiz, os requisitos da transação penal? Meus queridos, são 5 requisitos, tá joia? Não pode ser caso de arquivamento. Como assim, Luiz? Vem comigo, Ícaro. Se o promotor deu de cara com a acusação e a acusação, obviamente, não tem o menor fundamento, ele tem que pedir para arquivar e não oferecer transação penal. Tá joia? Tranquilo? Volta para a lousa, por gentileza, Ícaro. Olha aqui, ó. Meus caros, aqui é na hipótese clássica de você não ter o lastro probatório mínimo, de você não ter indício de autoria, você não tem indício de autoria, nem prova da materialidade, beleza? Nem prova da materialidade. Combinado? Tranquilo? Segundo requisito que nós temos aqui, infrações penais de menor potencial ofensivo. Claro, só cabe isso
para infração do GCRIM, tá? Não pode ser reincidente em crime. Olha a baita pegadinha. Em contravenção pode. Se o cara já foi condenado por contravenção, não tem problema nenhum. Outra coisa, o prazo temporal, o limite temporal. A pessoa não pode receber transação penal todo dia. Tem que receber a cada 5 anos, tá joia? E por último, aí um inciso bem aberto, né? Se o juiz verificar que as circunstâncias não são favoráveis. Pô, o cara tá fazendo merda toda semana, eu vou dar transação para ele? Não. Mete um cárcere nele aí que é melhor. Beleza? Tranquilo? 3 observações cruciais para você. Cabe recurso de apelação da decisão que concedeu transação penal. A composição civil é irrecorrível. A decisão de transação cabe recurso. Como é que chama esse recurso, Luiz? Apelação. Beleza? Meus queridos, a sentença de transação não fica incluída como antecedentes, ou seja, o réu continua primário. E outra coisa, a sentença não abrange reparação do dano. Se a vítima quiser, poderá propor a ação civil. Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Essa última observação aqui, só para ficar claro para você. Meus caros, toda vez que um crime acontece e sai uma condenação penal, o juiz coloca na sentença penal um valor para compensar o fato de você ter sido vítima, né? Então, quer dizer, essa sentença de transação não coloca valor nenhum não, tá? Não tem valor civil nenhum aqui não. Se quiser, você corre atrás aí depois da propositura da ação civil. Combinado? Tranquilo? Encerra com o exercício comigo, mas antes, faz a leitura do artigo 76, ó. Vai para a luz aí, Ícaro, mais uma vez. Vamos lá. Meus caros, artigo 76 fala pra gente da transação que estará na sua prova, tá joia? Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, então quer dizer, a pessoa representou, tá joia? Ou seja, não fez transação civil, ou então o crime era de ação penal pública incondicionada. Quer dizer, tocou o processo, passou da transação civil. Não sendo o caso de arquivamento, aquele primeiro requisito que nós comentamos, o MP poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. Meus caros, essa aqui é a definição da transação penal. Aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. Beleza? Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz até pode reduzi-la de metade. Beleza. Não se admite transação penal se ficar provado que ele foi condenado pela prática de crime. Toma cuidado, porque transação penal pode, contravenção penal pode, tá? Inciso 2, ter sido beneficiado anteriormente nos últimos 5 anos. Inciso 3, não indicarem os antecedentes, conduta social e personalidade do agente que a medida é adequada, beleza? Para encerrar os parágrafos aqui, ó, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz aplica a pena restritiva de direitos ou multa que não importará a reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício, ou seja, o cara é primário. Da sentença prevista aqui, cabe a apelação referida no artigo 82 dessa lei. Tá joia? Parágrafo 6º. A imposição de sanção que trata o parágrafo 4º, tá joia? Que fala da pena restritiva, não constará na certidão de antecedentes criminais, salvo para o fim previsto no mesmo dispositivo, tá? Só para impedir a contagem. Cabendo aos interessados propor a ação civil no juízo, aliás, a ação cabível no juízo civil, beleza? Vem comigo mais uma vez. Parece que tem perguntas do pessoal aqui. Washington. Devem cair muitas questões pedindo informação sobre penas? Washington, boa pergunta, cara. A parte de penal, por exemplo, tem muita pena, né? Mas olha só, já vi a VUNESP cobrar isso sim, mas é uma cobrança muito rara em prova, tá? Aqui, o conselho que eu dou realmente é de não tentar decorar a pena, porque é um absurdo, é uma exigência que o seu cérebro não dá conta.
Eu te falo porque são anos lendo o Código Penal e muita pena eu não sei. Os crimes que a gente atende muito no escritório, a gente acaba decorando. Homicídio, simples 6 a 20, qualificado 12 a 30, tráfico de drogas 5 a 15, tá joia? Então assim, um delito ou outro a gente decora no talento, mas não aconselho ficar decorando pena não. Quando cai, é de péssimo gosto e aí não vale a pena você perder tempo com isso, tá ok? Mais perguntas da Lili? Sobre o racismo, pode cair alguma questão? Lili, até pode, tá joia? Mas não na minha parte aqui. Sabe onde que isso cairia? Lá no direito constitucional. No direito constitucional, a gente tem a previsão do artigo 5º que fala que são imprescritíveis os crimes de racismo e o crime de crime contra a ordem constitucional ou Estado democrático, tá joia? Esses delitos são imprescritíveis, tá ok? Tranquilo? Se cair, não é na minha matéria, vai cair lá no Constitucional, no artigo 5º. E não cai também a Lei 7.716, que é a lei que fala de todo o crime de racismo, não. O que cai, se cair, é perguntando se ele é um delito imprescritível, como está no artigo 5º. Combinado? Mais uma perguntinha da Mel. Crime de feminicídio é condicionado ou não? Ô Mel, o feminicídio, ele é o homicídio praticado nas situações de violência doméstica e familiar, em que você despreza o gênero feminino. É crime hediondo por ser homicídio qualificado e não tem representação não. É ação penal pública incondicionada. Combinado? É hediondo. Não... E outra coisa, não cai pra gente, tá? Não tem previsão aqui no edital. Tá joia? Tranquilos? Muito bem. Meus caros, vou fazer questões agora para encerrar com vocês, tá joia? Pode voltar para a lousa, Ícaro, por gentileza. Vamos lá. Questão do Bonesp, ó, vamos lá. No que concerne aos juizados especiais criminais, considere as seguintes assertivas. A composição civil dos danos em todos os crimes de menor potencial ofensivo impede a propositura de ação penal? Pessoal, em todos não. Só impede no crime de ação penal privada, ok? Ação penal privada e na ação penal pública condicionada, ok? Já no crime de ação penal pública incondicionada, não impede, vai continuar tendo processo, beleza? Tranquilo? Então essa aqui está errada. A sentença que decide pela aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa, transação penal, é irrecorrível? Também é errado, só é irrecorrível aquela que fala da composição civil dos danos, ok? 3. O rito procedimental admite oferecimento de denúncia oral por parte do MP. Pessoal, a gente não explorou exatamente esse item aqui hoje, mas realmente está correto, tá? A gente pode fazer um procedimento mais rápido, né? Inclusive com defesa oral, denúncia oral, tá? Gabarito letra A, somente a 3 está correta. Vamos lá. À luz da Lei 9.099, presentes os demais requisitos necessários, poderá ser beneficiado com a transação penal o Ricardo, que cometeu crime de sequestro e cárcere privado, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Errado, né? Passou de 2 anos, está fora do juizado. Moisés, que cometeu crime de contrabando, com pena de 2 a 5. Também está errado, né, meus caros? Talita, que cometeu crime de estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. Também está errado. Manuel, que cometeu crime de resistência com pena prevista de 6 meses a 2 anos de detenção. Pessoal, o que é infração de menor potencial ofensivo? Ou seja, o que está na 9.099? Ou seja, o que pode receber por isso transação penal? São, lembra comigo, contravenções penais, beleza? E crimes cuja pena máxima não supere 2 anos. Não supere 2 anos. Cumulados ou não com o quê? Multa. Olha a pena máxima do Manuel aqui, ó. 2 anos. Pode então receber transação penal? Tá dentro da 9.099? Tá. Manuel é o cara. O Paulo cometeu
crime de ordenação de despesa não autorizada, pena de 1 a 4 anos de reclusão, ok? Tranquilo? Vamos lá, mais uma questãozinha aí. A Lei 9.099 tem como princípio inspirador, no seu artigo 2º, a simplicidade e a celeridade, buscando-se sempre que possível conciliação ou transação. Nos termos da lei, letra A composição dos danos civis tem por objetivo a reparação do dano à vítima, que poderá questionar os termos do acordo em recurso próprio de apelação direcionado à turma recursal. Pessoal, composição dos danos civis, VUNESP adora cobrar isso, é irrecorrível. É irrecorrível. Combinado? Está errado. Letra B. A composição dos danos civis decorrentes de crime promovido por meio de ação penal privada em nada interfere na propositura dessa. Pessoal, se você faz composição dos danos civis, você encerra a oportunidade de entrar com ação penal privada. Questão errada. Letra C. A transação penal que consiste em aplicação imediata somente de pena restritiva de direitos já está errada, porque pode ser restritiva de direito ou multa. Letra D. A transação penal acolhida pelo autor da infração à proposta e sendo esta aplicada pelo juiz, caberá apelação. Perfeito. Esse aqui é o nosso GABA. Letra D. Letra E. Após a audiência preliminar, o não oferecimento da representação por parte da vítima implicará decadência de direito. Meus caros, não. Se você não oferece representação, você pode fazer isso por até 6 meses, tá ok? Tranquilo? Ícaro, vem comigo. Meus caros, entenderam bem aqui a nossa exposição? Entenderam o tema? Tá joia? O Paulo Sérgio está fazendo uma pergunta aqui. É o seguinte, ó. Para não ter direito à transação penal, é necessário condenação transitada em julgado? Boa pergunta, Paulo. Olha só. Quando você tem o oferecimento da transação, ele tem que ser oferecido para o réu. Se o réu recusa, toca-se o processo, tá ok? Toca-se o processo. Agora, eu não tenho que ter trânsito em julgado para garantir o oferecimento, não. O que eu quero dizer para você? O promotor tem que oferecer em qualquer momento. Lógico que se houve trânsito em julgado, é porque ou o réu recusou, ou então, se não foi oferecida a oportunidade, tem que anular o processo e continuar de novo. Combinado? Tranquilo? Meus caros, é um prazer ter feito essa humilde exposição aqui para vocês. Ontem nós já começamos aí com a Júnia e com o Jean. Não foi ontem? Júnia e Jean, né? Que já deram um show também para vocês aí, já conferi a aula deles lá no YouTube. Se você não viu, Macarrão também? Professor Macarrão. Vocês tiveram um show aí ontem, né? Um espetáculo à parte, né? Eu já tive, o do Macarrão não vi ainda não, vou conferir a aula dele depois. Eu já vi a da Júnia e o do Jean, né? E hoje aí a gente deu uma amostrinha do processo penal e vocês vão ter daqui a 5 minutinhos, só fazer uma troca aqui, Paulo França e eu. Paulo França, o rei dos teclados, né? O homem que sabe tudo de informática, tá joia? Meus caros, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos junto para a aprovação do TJ, tá ok? Conta com a gente que a sua aprovação é certa, tá joia? O sorteio? Ah, boa, boa. Paulo está puxando minha orelha aqui para lembrar para vocês o seguinte. Fique até o final porque a gente vai sortear cursos, tá joia? Serão sorteados 2 cursos de informática. Não, um curso. O Paulo vai dar os detalhes aqui para vocês, tá? São 5 cursos no total. Ah, tá. Serão 5 cursos no total. O meu curso também vai ser sorteado, né? E está à disposição para vocês lá na página do Ponto, tá joia? Meus caros, principalmente a parte de administrativo, que é pequenininha, a gente colocou um preço bem camarada para você. A parte de penal e processo penal está completinha. O Ponto facilita a sua maneira de pagamento. Confere que é um investimento muito pequeno para você garantir o resto da sua vida, não é verdade? Tá ok? Um grande abraço para vocês, vamos juntos aí, tá joia? Contem conosco e fiquem com Deus.